Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago algumas informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações do canal. Gente, é fácil se inscrever, lado esquerdo aí do seu telefone, botão vermelho, esse botãozão aí, ó, like, se inscreve, é de graça, paga nada. Vamos juntos falar do Vasco. Informações de hoje, vamos falar sobre a chegada do atacante Eric, do Zé Vitor, Alexandre Campelo falando mais coisas na internet, desagradável, que não agrega em nada para o Vasco, e a chegada também do atacante Davidson. Antes, eu quero pontuar a questão da SAF e parabenizar aqui o Zé Colmeia. Quem não conhece o Zé Colmeia é um cara que é muito vascaíno, ele fala de Vasco, ele vive o mundo do Vasco, assim como eu e você vascaíno de verdade aí do outro lado. Ontem à noite, dando uma olhada no Instagram, vocês podem pesquisar Zé Colmeia Vasco aí, que vocês vão encontrar, parabenizar as palavras dele muito bem. Uma postagem ontem que me fez ontem, falei, cara, esse cara é Vasco, e essa vascainidade, isso tinha que passar para outras pessoas também, isso não pode morrer aqui. Quem não viu deveria ver e ler o que eu tanto prego aqui. Ah, você é a favor da SAF? Sim, eu sou. Porque durante 22 anos tentaram soluções, politicamente falando, todo mundo tinha a receita do bolo, não sei o que, bananada, todo mundo fala muito e ninguém resolveu nada, por incapacidade, não como pessoa, mas como gestores. É normal esse tipo de incapacidade, sabe? Então, as pessoas não têm essa capacidade, fica causando assuntos, e que eu vou ler aqui alguns trechinhos da frase, né, do Zé Colmeia, e parabéns mais uma vez, Zé. Ó, Vasco indo ao mercado, Vasco fazendo proposta, Vasco sendo objeto de desejo de jogadores, Vasco está sendo e ainda tem vascaíno indo contra isso. Olha, isso fica bem claro, que os interesses do Vasco estão bem em segundo plano aqui, foi o que ele diz. Aí numa segunda frase, uma frase que me chamou muita atenção aqui: mesmo assim os que amam e lutam pelo Vasco nunca abandonaram, nunca deixaram de acreditar e em todo instante superaram todo e todos pelo simples fato de serem Vasco. Aí ele botou uma aqui que eu, se ao invés de tumultuarem tanto, tivessem feito o Pix, mas nem isso fazem. Por quê? Servir ao Vasco é bem diferente de servir do Vasco. Prestaram atenção aqui no que ele falou? Servir ao Vasco, vou ajudar o Vasco, é bem diferente de servir do Vasco. Só pega, ninguém paga o ingresso, não compra uma camisa, né? Não fazem um favor para o Vasco e ficam falando besteira. Por isso idolatram, né, quem penhora São Januário, por isso idolatram quem proíbe o Vasco de jogar em São Januário. Por isso eu acredito que a política ele usou um palavrão aqui, vocês conhecem muito bem, leem a postagem dele, está bem perto do fim, está acabando, porque eles não terão mais assuntos para falar do Vasco. Graças a Deus ele encerra, o Vasco segue vivo. Mais uma vez aqui, meus parabéns, Zé Colmeia. É isso que o vascaíno quer ouvir, e é isso que o vascaíno tem que ler nesse caso aqui, porque é Vasco de verdade. Isso aqui é uma postagem vascaína de verdade. Quem não seguiu ainda, segue lá o Zé Colmeia. O Zé Colmeia não falou nada comigo, tá? Eu vi, eu tô falando aqui, eu não falei nada com o Zé Colmeia, ele nem sabe que eu tô gravando isso aqui. Então, parabéns ao Zé. Aqui, o Vasco foi ao mercado, mudando de assunto agora, vamos entrar nas contratações. O Vasco precisa rechear esse elenco para, como o Zé Colmeia disse aqui, para disputar a Série B. A Série B mais difícil da história do clube. Então, assim, atacante Eric do Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, disputando as finais do Campeonato Gaúcho, chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco no sábado, após o jogo, né, o segundo jogo da final do Gauchão. Aí ele chega no Vasco, vai assinar por 2 anos ou 3 com o Vasco, após o jogo de volta contra a equipe do Internacional, né? Então, o envolvido na final do campeonato, o Eric tem que jogar, também sou favorável, o cara disputou o campeonato, mas já é jogador do Vasco. Boa jogada do Vasco aí.
Zé Vitor, né, atacante, deve chegar de graça ao Vasco, tá? O grupo 777 está envolvido sim na negociação, gostou tudo que o Vasco faz, tá? A comissão técnica, os jogadores que o Vasco busca no mercado agora, precisa ser apresentado para o grupo 777, tá certo? Então, trabalham em conjunto, né, em comum acordo, tá sendo bacana isso, e a credibilidade do Vasco é outra. Eduardo, por quê? Gente, está chovendo jogadores no Vasco, todo mundo oferecendo um jogador para o Vasco agora, a história mudou. Antigamente o Vasco ia no mercado, jogadores diziam não, agora mudou, agora a parada mudou, agora a parada é outra, agora o que eles querem? Tem jogador aqui, cara, é bom de bola, jogador de nível, tá certo? Então, Zé Vitor deve chegar e assinar mais uma vez por 2 anos. Vasco ainda está negociando com 2 zagueiros, tá? O Vasco negocia com esses 2 zagueiros. Eduardo, tem nomes? Não, mas o Vasco negocia com 2 zagueiros. E a questão envolvendo o lateral direito do Internacional, Heitor, é uma questão mais complexa por conta dos valores. São valores altos, mas o Vasco não desistiu. O Vasco conversa com o Inter, o Vasco tem uma boa relação com o Internacional e isso deve contar a favor do Vasco. Heitor é muito bom lateral, não é o titular do Internacional, mas é um bom lateral e o Vasco pode sim acertar, a qualquer momento deve acertar com o lateral Heitor. Daverson é um nome que me agrada. É um cara que tem uma estrela diferente, é um cara que é vascaíno, é um cara que é um bom centroavante, sim. O Vasco tem que ter jogador assim no elenco. Chega de jogador santinho, que não sei o que. Não, mistura, faz uma mistura louca aí. E o Davidson é um doido do bem, é um maluco beleza, entendeu? Um cara, além de vascaíno raiz, é um cara que tem uma estrela diferente dentro de campo. Tá certo que não é aquele jogador que a torcida, não, mas a torcida vai idolatrar pelo amor que ele tem pelo Vasco, a vontade de jogar com a camisa vascaína de todas as formas. Então, eu sou totalmente a favor da contratação do Davidson e desses jogadores aqui. O Vasco contratou o Depena, que é Depena, né, que eles chamam aí de Pena, o jogador uruguaio, da seleção do Uruguai também, e por conta da guerra na Ucrânia, jogador do Dinamo, de Kiev, assim, deve ficar por até 1 ano e meio, gente, no Vasco. Eu não tenho medo de falar não, por conta dessa maldita dessa guerra lá. Agora a gente não pode deixar de acreditar e muito menos de elogiar os envolvidos pela contratação do Carlos Depena, porque um cara que joga bola, assistam os vídeos, sabe? É um jogador de seleção, é um jogador de nível, chega para jogar nesse time do Vasco. O Vasco tem uma carência muito grande na questão da criação das jogadas. Essa bola não chega, a gente bate muito no Raniel, mas você não vê uma bola chegando redondo no Raniel, sabe? O único que tem uma luz ali no meio campo para essa função, estou falando dentro dessa função, é claro, tem o Yuri, tem o Zé Gabriel, né? Agora chegam mais jogadores com qualidade, e aí você deixa o elenco mais robusto, e você consegue entregar material humano para o Zé Ricardo, olhar para o banco, além do time de cima, olhar para o banco, opa, eu tenho um Yuri aqui, olha, eu tenho um Zé Gabriel, eu tenho um Depena, tenho um Eric. Então começa a formar um elenco interessante para disputar essa Série B de Campeonato Brasileiro, que eu repito que é a mais difícil da história. E para fechar aqui, mais uma e agora do Campelo, né? Eita, Campelo, vou te falar, ó. Fica quieto, meu filho. Você fez tanta besteira na gestão do Vasco, você tentou ser presidente do Vasco, você falou que tinha uma dívida lá com 1x, deixou uma dívida com 10x, então assim, gente, política, eu não gosto de falar de política, porque aí tem gente defendendo isso aqui ainda. Bradaram que tiram soluções para um clube, depois chegaram à conclusão que de venda, sei lá, ok, está falando que o Vasco está sendo vendido. O Vasco não está sendo vendido, gente. Eu falei, vamos parar de cair nessa ilusão, porque já está feio e já está chato, tá certo? O Vasco está vendendo o futebol, 70% do futebol do clube por 3 anos, é isso? É ruim? Será que é ruim? É o futuro, esse é o quer dizer, esse é o presente. Daqui a pouco todos os clubes, sabe? Acabou essa politicagem, chega,
apoia, ao invés de ficar falando besteira na internet, usa o pouco de credibilidade, porque a política foi uma... Você como médico foi um excelente médico do Vasco. Agora como político, foi um desastre total. Um dos piores da história. Assim como o Salgado também, horroroso como gestor. Mas aí a chegada da SAF pode mudar essa politicagem nojenta do Vasco. Esse é o termo que eu uso, nojenta, porque essa politicagem me dá nojo. Me dá ânsia de vômito até. Pelo amor de Deus. Então é isso, logo mais vídeo aqui com mais informações do nosso Vasco. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, acione o sino de notificações, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade, aqui não tem caô não, beleza? Beijo no coração de todos, Deus abençoe a semana de geral. Tamo juntos, vamos juntos hoje, é pré-temporada, tem treino hoje, treino amanhã, e vamos entrevistar jogadores, vamos bater todo dia no centro de treinamento do Vasco para levar o Vasco até você, torcedor vascaíno de verdade, beleza? Beijo e saudações vascaínas, fui!